Olá pessoal, tudo bem? Retomando então os nossos estudos de processo civil, vínhamos falando da prova documental e ficou faltando tratar aqui de uma última questão relativa a essa modalidade de prova prevista no nosso Código de Processo Civil, né? O que cumpre nos mencionar então é a possibilidade das partes arguirem, né, a falsidade de uma prova documental juntada pelo seu adversário ao processo, tá? Esse expediente ele vai poder ser movimentado pela parte a qualquer momento, tá? Então, a qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição, as partes podem arguir a falsidade de um documento, tá? Um documento que, como eu mencionei, foi juntado ao processo pelo adversário, pela parte contrária, tá? Trata-se de uma verdadeira ação de natureza incidental, tá? É uma ação declaratória, tá? Então é uma tutela de natureza declaratória que surge como uma questão incidental no curso do processo já em andamento, né? No curso do processo principal. Tá? Então, a ideia do surgimento de uma nova demanda de natureza declaratória no curso do processo, no processo já em andamento. Tá? Esse é um dos resquícios desse mecanismo, né, deixado pelo código anterior, que trazia várias hipóteses de ação declaratória incidental, e o código atual ele não acabou com a ação declaratória incidental. Ele continua permitindo a possibilidade, né, de, no curso da ação, no curso de um pedido principal, surgir uma questão que é incidental e que seria prejudicial à análise do mérito na ação principal. Então, ela terá que ser analisada, né, antes ou poderá ser analisada no curso do pedido principal, tá? Essa questão da falsidade documental, né, o ajuizamento dela faz com que surja uma verdadeira ação que corre de maneira incidente, né, que corre incidentalmente no processo, sem a necessidade da formação de uma ação autônoma. Tá? É uma questão que poderia ter sido ventilada através de uma ação declaratória autônoma, só visando ali, tendo como objeto apenas a declaração da falsidade do documento, né? Mas que, como esse documento está sendo utilizado como prova num processo já em curso, que tem outro objeto, né, surge como uma questão ulterior à necessidade de verificação da falsidade do documento, né, porque uma das partes arguiu que o documento juntado ao processo é falso. Tá? Então essa questão que surge como um incidente no processo já em curso e em razão dela poder ser prejudicial na análise do mérito, né, prejudicial no sentido de que, se reconhecer que a prova é falsa, né, isso pode prejudicar a parte que utilizou da prova, né, no processo principal, tá? Na análise do mérito, essa parte poderá então ter o seu direito, uma tutela desfavorável ao seu interesse, né, é que surge aí então, pode surgir essa questão de uma nova demanda incidental, né, de uma verdadeira ação declaratória voltada apenas a analisar e declarar a falsidade do documento numa demanda já em curso. Tá? Temos que mencionar que nem sempre vai ser preciso suspender o processo. Tá? É possível que essa questão incidental ela seja solucionada também junto com o pedido principal. Tá? Então é quando o juiz amplia os limites da coisa julgada, o juiz na mesma sentença ele passa, além da tutela principal, ele passa também a analisar e decidir a tutela declaratória de falsidade de documento. Ok? Com relação a isso, o Código traz os dispositivos que regulam a arguição de falsidade documental, né? O 427 do CPC, ele fala a respeito desta questão e diz o seguinte, 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarado judicialmente a falsidade. Tá? Então,
O que quer dizer o 427 é que esse expediente voltado a declarar a falsidade de um documento, ele pode estar voltado à declaração de falsidade de um documento público ou a falsidade de um documento particular, tá? Isso é que diz aqui que cessa então a fé do documento público ou particular, né? A ideia da veracidade do documento, né? Da presunção de veracidade quando restar provada a falsidade do documento, tá? E o parágrafo único diz que a falsidade consiste em formar um documento não verdadeiro, ou seja, já produzir um documento falso, ou alterar um documento verdadeiro, tá? Então é um documento que se formou verdadeiro, mas que depois passa por uma alteração no sentido de trazer-lhe uma falsidade, né? De modificar e tornar um documento então não mais verdadeiro, ok? Com relação ainda à arguição de falsidade documental, o 430 é o que regula o procedimento, né? Na verdade está previsto no 430, 431, 432 e 433 do CPC, né? O 430 fala: a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, tá? Então, se o documento falso é juntado na petição inicial pelo autor, o réu deve suscitar a falsidade na peça de contestação. Se, por outro lado, quem junta o documento falso é o réu na sua contestação, será na oportunidade de réplica, caso haja, que o autor então irá arguir a falsidade desse documento juntado pelo réu na contestação, tá? Ou quando essa juntada ocorrer em outro momento, como nós falamos, pode ocorrer em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, a juntada de um documento falso, né? Essa arguição deverá ocorrer num prazo de 15 dias contados da intimação da juntada do documento aos autos, tá? Como nós já vimos, a partir do momento em que a parte junta um documento novo, o juiz dará oportunidade, abrirá a vista e dará oportunidade de manifestação a respeito desse documento pela parte contrária, tá? Então, a partir dessa intimação para se manifestar sobre o documento, é que começa a correr o prazo para que a parte possa alegar, né, a falsidade de um documento, ok? Com relação à arguição de falsidade, temos que mencionar que existem dois modos da parte ventilar essa questão no processo. Ela pode arguir a falsidade documental com a instauração, né, da questão da ação declaratória incidental, tá? Então ela alega e pede a formação dessa tutela, ela faz um pedido ulterior, né, um pedido de tutela declaratória posterior, né, aqueles já formulados anteriormente no curso do processo principal, ou ela pode simplesmente alegar a falsidade do documento sem aforar uma ação incidental, né, voltada à declaração da falsidade. É quando ela apenas diz que o juiz deve negar valor probatório àquele documento, porque aquele documento não é verdadeiro, aquele documento é falso, tá? Mas ela não veicula um novo pedido para ser, então, objeto de análise na parte dispositiva da sentença e fazendo, portanto, coisa julgada com relação à declaração de falsidade ou não do documento, tá? Então, essa questão ela pode ser ventilada sem a formação de uma verdadeira ação declaratória incidental ou com a formação de uma verdadeira ação declaratória incidental, tá? Primeira hipótese: arguir falsidade de um documento sem aforar uma ação declaratória incidental. As partes, elas vêm no curso do processo, então, né, autor ou réu, de acordo com a juntada do documento pelo adversário, elas vão qualificar aquele documento como falso nas suas manifestações, tá? Porém, sem um pedido expresso de formação de ação incidental de falsidade, tá? Nessa situação, o juiz, ele vai até reconhecer a falsidade do documento, tá? Ele vai trazer isso na fundamentação da sentença.
mas não na parte dispositiva, tá? Ou seja, lá na parte final, quando ele julga procedente o pedido tal, ele também julgaria procedente o pedido de declaração de documento falso, né? Ou julgaria improcedente o pedido, né? E não declarando aquele documento como falso, tá? Então, quando não há uma verdadeira ação declaratória incidental, o juiz reconhece o documento falso, mencionando na sentença, né, negando valor probatório àquele documento reputado falso. Porém, ele não presta tutela declaratória de falsidade, ele não trazendo na parte dispositiva da sentença uma declaração de falsidade daquele documento, essa questão não faz coisa julgada material. Essa matéria, né, esse objeto de discussão, que é a falsidade do documento, não vai produzir uma coisa julgada a respeito desta matéria, desta questão, ok? E se, por outro lado, a parte, né, que pode ser autor ou réu, ela então resolve trazer a questão da falsidade do documento como uma verdadeira questão de mérito ulterior, uma questão que surge posteriormente, de maneira incidental, na ação já em curso, né? Então, nesse caso, ele formula um pedido de formação de declaração, de formação de ação declaratória incidental, tá? Para que o juiz analise esse pedido como mais uma questão de mérito, né? Como mais uma questão de mérito objeto da ação, tá? Que não é objeto da ação principal, da ação originária, mas é objeto da ação incidental e que será decidida pelo juiz na mesma sentença e na parte dispositiva da sentença, né? Quando a parte requer a formação de uma ação declaratória incidental, de falsidade do documento, a questão da falsidade ela vem decidida lá no dispositivo da sentença. Então é quando o juiz vem diante do exposto, né, julgo procedente ou improcedente o pedido de declaração de falsidade do documento, tá? Então o juiz isso vem na parte dispositiva da sentença, na parte final da sentença, quando ele julga procedente ou não este pedido, e essa parte então, né, é que é capaz de produzir coisa julgada material. Essa matéria ela é decidida de maneira definitiva pelo juiz, né? Qual matéria? A questão da falsidade da prova documental. E essa matéria, portanto, impedirá que aquele documento, se for juntado novamente ao processo, que a sua validade, a sua falsidade possa ser novamente discutida em ações futuras, tá? Então, havendo a juntada posterior em outra ação, né, a parte simplesmente vai dizer, olha, esse documento é falso, por força de coisa julgada, por força de uma ação incidental, né, por força de uma ação já em curso, que a questão da falsidade surgiu como uma questão incidental e que já foi apreciada pelo juiz de maneira definitiva, ok? Então, nesse caso, quando há o aforamento da ação declaratória incidental, a declaração de falsidade faz coisa julgada material, diferente de quando as partes não aforam essa ação declaratória voltada, né, apenas a declarar a falsidade do documento, em que a questão da falsidade do documento ela entra como uma matéria de discussão no processo em curso, tá? E não como uma verdadeira ação declaratória que poderia ter sido ajuizada autonomamente, né? Mas que pode ser aforada no processo já em curso, ampliando os limites da coisa julgada, né? Que foi isso que o legislador fez a partir de 2015, quando ele acabou com as exceções, de incompetência, né? Quando ele trouxe a reconvenção, as hipóteses de reconvenção para a própria contestação, né? E essas questões incidentais também, né? O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né? Que era uma verdadeira ação incidental e que agora surge também como uma questão incidente no processo já em curso, sem a necessidade de o ajuizamento de uma nova ação autônoma
né? Então o Código de 2015 ele ampliou os limites da coisa julgada, trazendo esses expedientes para serem discutidos dentro do mesmo processo, de um processo já em curso, tá? Com relação a essa arguição de falsidade documental, que pode ser sem a ação declaratória incidental, o que vai ser apenas uma matéria de discussão ali do processo, e que o juiz ele vai negar valor probatório se ele reconhecer que o documento é falso, ele nega valor probante, né, para aquele documento, e ele julga o pedido principal com relação às outras provas que ele tem em mãos, tá? Ou quando houver o aforamento dessa ação incidental no processo já em curso, ele passa a ter um outro pedido ulterior de mérito. É um pedido de tutela declaratória, né? E que ele vai então também analisar a questão lá na parte dispositiva da sentença, julgando este outro pedido de declaração, né, pedido de tutela declaratória, fazendo coisa julgada material quando ele decide a matéria em definitivo, ok? Com relação a esse expediente, o Marcos Vinícius traz uma lição para a gente e diz assim, ó: se o documento foi juntado com a petição inicial, o réu ajuizará a ação junto com a contestação, tá? Então ele traz a ação incidental, né, junto com a peça de contestação. Se for na contestação, o autor fará na réplica. Se depois as partes, ou seja, se a juntada for posterior à contestação ou à petição inicial, as partes o farão num prazo de 15 dias, a contar da data em que tenham sido intimadas do documento. Esse prazo é preclusivo. Se ultrapassado, não mais se poderá ajuizar ação declaratória incidental, mas apenas postular o reconhecimento da falsidade incidenter tantum, sem força de coisa julgada ou através de uma ação declaratória autônoma. Tá? O que ele está dizendo aqui é que se perder esse prazo, né, o prazo de arguir na contestação se o documento falso foi juntado na inicial, arguir na réplica se o documento falso foi juntado na contestação, ou arguir no prazo de 15 dias a partir da intimação da juntada do documento falso no processo. Tá? Então a parte, se ela não apresentar, não ajuizar essa ação incidental, né, no processo já em curso, essa questão só poderá ser arguida sem o aforamento desse expediente, ou seja, como uma mera questão de discussão no processo, tá? Sem a ação incidental, ou a parte, se ela quiser uma declaração de falsidade do documento com formação de coisa julgada, ela vai ter que fazer fora do processo já em curso, né? Porque no processo já em curso ela já perdeu o prazo, então ela terá que ajuizar uma ação autônoma, né? E que vai pedir para que corra em apenso, para que não haja decisões conflitantes, né? Distribuir por dependência dessa ação já em curso, tá? Mas é uma ação que tem por objeto apenas analisar a falsidade, a declaração de falsidade documental, tá? Mas ela não entra no processo em curso e sim no processo em forma de processo autônomo, ok? Com relação ainda a esse expediente, né, diz o 431 que a parte arguirá a falsidade do documento, expondo os motivos em que se funda a sua pretensão e os meios de prova que ela se utilizará para provar o alegado, tá? Então ela deve trazer os motivos que ela entende que o documento é falso, né? Porque o documento seria falso, e ainda trazer os meios pelo qual ela pretende provar essa alegação, tá? Diz o 432 a respeito ainda do procedimento. Depois de ouvida a outra parte num prazo de 15 dias, ou seja, o juiz abre vista a parte contrária, né? Ou melhor, o juiz intima a parte contrária, concedendo-lhe um prazo de 15 dias para manifestar-se sobre o pedido de declaração de documento, né, sobre essa ação incidental que surge no processo já em curso, tá? E após a oitiva, diz o 432 que o juiz determina a realização de prova pericial, né, para verificar se o documento é falso ou não.
Diz o parágrafo único que não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo do processo. Tá? Então, uma vez arguida a falsidade de um documento, a parte contrária é intimada e ela tem 15 dias para apresentar a resposta. Se ela vem e pede a retirada do documento do processo, não há necessidade de produzir prova pericial, uma vez que aquele documento não será mais objeto de prova, não fará mais parte das provas utilizadas no processo. Tá? Então já não tem mais relevância nenhuma esse documento no processo. Então também não tem mais relevância saber se ele é falso ou não, né? E diz o 433, o último dispositivo que trata desse expediente, que a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a qualidade da coisa julgada, a autoridade da coisa julgada. Tá? Então, o que nós falamos da hipótese de arguição de falsidade documental com a ação declaratória incidental. Tá? Então, nesse caso, né, como diz o 433, se a parte requerer que a declaração de falsidade do documento seja analisada pelo juiz como uma questão principal no processo já em curso, uma questão incidental, mas principal em razão de ser prejudicial à decisão de mérito no processo já em curso, ela constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela também incidirá a autoridade da coisa julgada material. Tá? Então, é a possibilidade da parte, então, arguir, né, pessoal, a falsidade de um documento através de uma ação incidental, uma ação que surge no processo já em curso, ok? Se a parte apresenta como esse pedido com a contestação ou com a réplica, o mais comum é ela trazer em peças autônomas, tá, pessoal? Ela traz uma contestação e uma petição de ação incidental de declaratória de declaração de falsidade de documento. Tá? Se for na réplica, a réplica, né? E junto o pedido aí, né? A ação incidental de falsidade de documento, tá? Então, peças autônomas. Mas se ela vem ventilada no prazo de 15 dias, né? Através de simples petição, essa petição ela já irá fazer, tratar da ação declaratória de natureza incidental de falsidade de um documento, tá? Então aí é uma única petição em que a parte, quando vai se manifestar, ela já entra com essa ação incidental, tá? Então, porque não há aí a necessidade de contestar o pedido ou também de replicar a manifestação feita pelo réu na contestação, ok? Beleza? Então, feitas essas considerações, um último slide para mencionar que se a questão for arguida como mero incidente no processo, né, como uma mera questão incidente no processo e não como uma verdadeira ação incidental no processo já em curso, ela vai poder ser decidida por decisão interlocutória, né? Vai poder, mas pode ser analisada também só no momento da sentença pelo juízo, né? Mas caso ela seja decidida no curso do processo como questão por meio de uma decisão interlocutória, ela vai desafiar o recurso de agravo de instrumento, tá? Nos termos lá do 1015, inciso 2 do CPC. Tá? E se ela for arguida como uma verdadeira ação incidental, então a parte pede o aforamento, a formação de uma verdadeira ação declaratória, né? Abrindo prazo para contestação a esse pedido e depois determinando lá também prova pericial com relação a essa questão da falsidade, né? Ela será declarada na sentença, na parte dispositiva da sentença, e nesse caso, sendo sentença, o recurso apropriado para atacar a questão da declaração ou não da falsidade do documento será o recurso de apelação, ok? O recurso previsto lá no 1009 do CPC, beleza? Obrigado por enquanto, volto no próximo vídeo para falar da prova pericial.